Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Escola nos Estados Unidos. Nesse programa, eu vou te mostrar como mudar para os Estados Unidos sem perder tempo e dinheiro, oferecendo a melhor educação possível para os seus filhos. Eu sou Priscila, da USA You Can, e no episódio de hoje vou te mostrar quais são as desvantagens desse modelo de educação, que é o homeschooling. Eu já expliquei na aula anterior, mas vamos falar agora um pouquinho sobre o que é homeschooling. O homeschooling é um dentre outros modelos de educação que você pode oferecer para seus filhos nos Estados Unidos. Outros modelos são a escola pública, a escola magnet, a escola charter e a escola privada. Mas muitos brasileiros não sabem que essa opção existe, que ela é permitida e nem como ela funciona. Então, é super importante conhecer sobre esse tema para formar sua opinião e escolher a melhor opção para sua família. Além disso, por um motivo ou por outro, você pode um dia precisar, como eu precisei desse modelo na pandemia. E quais são os outros tipos de homeschooling que existem? Existe o modelo de homeschooling com currículo super estruturado, em que você tem aulas, cronogramas, tudo pré-definido. E existe um modelo mais livre, adaptável às necessidades e interesses de cada aluno do seu filho. Eu trouxe aqui alguns exemplos de currículo estruturado que vocês podem procurar. Tem o K12, o ABECA, que é um modelo cristão, Time for Learning, Calvert Education e The Good and the Beautiful. Bom, eu vou contar uma outra história para vocês. Nós tivemos uma vez um problema com uma professora de Henrique, meu filho mais velho. Um problema bem grave e eu pedi para mudar ele de sala. Mas inicialmente foi negada a mudança de sala. E eu cogitei muito fazer homeschooling naquele período, porque eu queria realmente, eu achava que ele precisava realmente mudar de professor. Depois eu consegui reverter, conseguimos mudar de professor e eu desisti da opção do homeschooling naquele momento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens do homeschooling. Uma das desvantagens é o tempo investido pelos pais. Demanda muito tempo porque você precisa acompanhar o progresso do seu filho diariamente. É um desafio para os pais que trabalham em tempo integral, mesmo que eles contratem tutores. No modelo que eles mesmos ensinam, demanda ainda mais tempo, mas mesmo contratando um tutor, a responsabilidade por acompanhar o desenvolvimento do seu filho é sua, né? Uma outra desvantagem do homeschooling é um possível isolamento social. Embora existam grupos e atividades coletivas de homeschooling, o modelo pode limitar a interação social. Na escola tradicional, as crianças podem construir amizades, aprender a conviver em grupo e desenvolver habilidades de comunicação, enquanto que no modelo de homeschooling, a maior parte do tempo eles vão ficar mais isolados, mais entre eles, naquele mundinho dentro de casa, então pode gerar esse efeito colateral de isolamento social. Uma outra desvantagem é a falta de estrutura e recursos. As escolas disponibilizam laboratórios, equipamentos, bibliotecas e recursos específicos para matérias como ciências e artes. Em casa, por outro lado, nem todas as famílias vão conseguir montar uma estrutura tão grande, né, de laboratório, de biblioteca, de artes, música. É claro que você pode usar esses recursos em outros lugares, mas você não vai ter um ambiente tão preparado para um aprendizado mais completo como é o ambiente da escola tradicional. Uma outra desvantagem do modelo de homeschooling é o desafio em adquirir conhecimentos especializados. Matérias que exigem conhecimentos mais específicos podem ser uma dificuldade, né? Especialmente aquelas que envolvem, por exemplo, ciências ou tecnologia, pode ser uma dificuldade, a não ser que você contrate um tutor para essas matérias específicas, mas tudo isso precisa ser pensado, né? Uma outra desvantagem é a pressão para atender a requisitos legais e padrões educacionais. Cada estado nos Estados Unidos tem suas próprias regras e exigências para o modelo de homeschooling, e os pais precisam se organizar para cumprir essas normas, incluindo avaliações, registros de nota, relatórios e documentos que comprovem o andamento, né, o progresso acadêmico do seu filho. E educação é levada muito a sério aqui nos Estados Unidos. Então, o homeschooling traz também uma responsabilidade muito grande de transmitir essa informação do desenvolvimento acadêmico de seu filho, para que ele não seja prejudicado no futuro.
Uma outra desvantagem é o impacto na carreira e na renda familiar. O modelo de homeschooling geralmente exige que um dos pais se dedique à educação dos filhos, e isso impede que esse pai, seja ele o pai ou a mãe, possa sair e trabalhar em tempo integral. Então, essa é uma outra desvantagem. Outra desvantagem é o risco de sobrecarga e desgaste familiar. A convivência constante entre pais e filhos num momento de educação pode, em alguns casos, levar a um desgaste emocional, a atritos e desgastes desnecessários, porque não vai haver divisão entre o momento de estudo e a convivência em família. Então, não existe muito equilíbrio entre educação e tempo pessoal. Então, a família precisa ter o perfil de saber separar as coisas. Assim como, por exemplo, quando marido e mulher trabalham no mesmo lugar. Você tem que aprender a separar o que é trabalho do que é família. Da mesma forma, no modelo de homeschooling, você tem que separar a escola de família. E como escolher entre homeschooling e o modelo tradicional? Isso vai depender das necessidades da sua família, vai depender de casos de bullying, né? Se seu filho começa a sofrer bullying, o modelo de homeschooling pode ser uma opção. Às vezes, como eu citei, um problema com o professor, às vezes, dificuldade de aprendizado e relacionamento. Por que que eu estou falando tudo isso? Infelizmente, o bullying é muito frequente em muitas escolas nos Estados Unidos, embora eles levem muito a sério isso. Então, assim, qualquer situação de bullying que seu filho venha sofrer numa escola, reporte, incentive ele a reportar, porque a escola leva muito a sério e pune as crianças que fazem bullying. Mas, às vezes, você não consegue reverter, porque mesmo sendo punido, a pessoa que está fazendo bullying pode continuar. E, às vezes, se seu filho tem uma dificuldade de relacionamento, isso vai piorar ainda mais. Então, nesse caso, às vezes, você vai achar que o modelo de homeschooling é mais adequado. Da mesma forma, eu costumo dizer que eu gosto muito da escola dos Estados Unidos, eu gosto muito do resultado que a escola traz para a educação dos meus filhos, embora eu tenha críticas a esse modelo de escola. E uma das minhas críticas, dentre outras que afetam meus filhos, mas essa especificamente, graças a Deus, não afeta. Mas se afetasse, eu com certeza pensaria eh, mais profundamente na opção do homeschooling. Se uma criança, por exemplo, tem dificuldade de aprendizado, a escola dos Estados Unidos não está muito preparada para acolher essa criança. Como aqui a busca é constante sempre por resultados, a criança é muito cobrada desde pequena. Se você identifica a dificuldade de aprendizado, eles são obrigados a fazer adaptação, criar um plano de ensino, ajudar a criança. Mas mesmo assim, eu costumo dizer que a educação aqui é um trator em cima das crianças que têm dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque como eles têm essa busca muito forte por resultado, eles querem que as crianças deem resultado, eles premiam a criança pelo resultado, pelas conquistas, e aí quando a criança tem dificuldade e ela não consegue acompanhar isso, você corre o risco da criança que tem dificuldade de aprendizado desenvolver baixa autoestima e outros problemas psicológicos que eu acho difíceis de resolver. Então, uma situação que a criança apresenta dificuldade de aprendizado seria uma situação que eu, pessoalmente, pensaria na possibilidade de homeschooling. Talvez eu tentasse um modelo intermediário, né, manter a criança na escola tradicional com as adaptações e as acomodações, eles chamam exatamente de acomodações específicas para a necessidade de aprendizado daquela criança, mas se não desse certo e continuasse sendo uma coisa sofrida para os meus filhos, eu buscaria e optaria pelo modelo de homeschooling. Eu conheço pessoas que fazem homeschooling e são muito felizes com a escolha. E conheço outras pessoas que jamais fariam homeschooling. Meu filho mais velho, por exemplo, o Henrique, ele tem um colega do futebol que a família faz homeschooling e aí a mãe fala que ela investe em momentos de convívio social, como o futebol, por exemplo. E é muito feliz com essa escolha. A minha opção, a opção minha e de Ricardo aqui em casa, é pelo modelo tradicional de escola aqui nos Estados Unidos. E a gente não pensa no homeschooling por conta de questões relacionadas assim. Eu até gostaria muito da flexibilidade de currículo e da flexibilidade de conteúdo. Mas eu acho que isso leva a outras coisas. A responsabilidade de você focar em um determinado conteúdo que de repente agora você acha que é mais importante para a criança e aí um conteúdo que você não focou tanto talvez faça falta no currículo e
assets dele, né? Assim, no conhecimento que ele tem para determinadas situações que ele vai precisar lá na frente. Então, eu tenho um receio. Por outro lado, também, como eu já expliquei, eu não tenho o lado pedagógico, nunca foi uma área de talento nem de habilidade minha, então não tenho esse lado, embora sei que existem outros modelos. Por outro lado, também eu acho muito importante a questão da criança aprender, né, a lidar com os problemas do convívio social, lidar com relacionamento, aprender a desenvolver mesmo essas habilidades, porque esse que é o dia a dia da vida, né? A gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, lidar às vezes com situações difíceis, com um professor que não é tão legal, como eu brinco com eles, dizendo assim, vocês pensam que, por exemplo, todos os chefes ou todos os colegas serão legais? Então, eu acho que isso são coisas importantes e que no ambiente escolar eles desenvolvem. Então, assim, qualquer modelo tem seus prós e tem seus contras, e cabe a cada família conhecer, se informar e avaliar o que é melhor, qual é a melhor opção para a sua família. Na hora de tomar a decisão, tenham consciência que essa decisão tem reflexos futuros na vida de seu filho, então precisa ser uma decisão muito bem pensada. Do mesmo jeito que ela pode ter reflexos positivos, como, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades que não são trabalhadas na escola tradicional, a experiência no dia a dia, o aprender vivendo. Por outro lado, ela também pode ter implicações de déficits em currículo, em algumas habilidades, e a questão do isolamento social e do desenvolvimento da habilidade social. Então, faça uma decisão bem informada, pensando nos prós e nos contras e no que isso vai representar no futuro dos seus filhos. É importante também você entender que essa decisão também pode influenciar no bairro, na decisão do bairro que você vai morar, porque se você decidir pelo homeschooling, você não precisa ir para um bairro tão caro, porque os bairros onde os imóveis são mais caros geralmente são os bairros que têm as escolas melhores. Então, se você não vai frequentar a escola daquele local, você não necessariamente precisa morar naquele local. Então, vai influenciar tanto no bairro quanto no imóvel que você vai escolher, influenciando também no custo do imóvel, tanto de aluguel como de compra do imóvel, como eu falei, regiões onde as escolas são melhores qualificadas, os imóveis tendem a ter um preço de aluguel e de venda mais alto, e também influencia no custo do IPTU, porque que na verdade é o tax property aqui, né? Seria o nosso IPTU no Brasil. E por que que influencia? Porque um percentual muito grande do tax property recolhido vai para a escola pública do bairro. A verba da escola pública do bairro vem do IPTU, do tax property. Então, quanto melhor a escola, geralmente maior é o IPTU, porque a verba da escola também é maior. Então, essa decisão influencia não apenas na educação e no futuro dos seus filhos, mas também nas decisões que você vai tomar em relação a outras coisas na hora de fazer o seu planejamento para se mudar para os Estados Unidos. Então, considere tudo isso e pense em tudo isso, pense em todos os detalhes, se informe para que você tome a decisão mais acertada. E qual seria o jeito certo de fazer homeschooling? Primeiro, você precisa entender a regulamentação no estado onde você vai morar. Alguns estados, cada estado tem sua própria regulamentação, e alguns estados têm requisitos rígidos, como registro, avaliações anuais, currículos, enquanto outros são mais flexíveis e permitem que você brinque mais com o currículo e adapte mais o currículo. Então, comece visitando sites oficiais de educação do estado ou organizações de homeschooling do estado que você pretende morar, para entender quais são as exigências específicas do estado e o que é que você vai precisar fazer para, de fato, implementar com sucesso o modelo de homeschooling. Em seguida, escolha o tipo de homeschooling permitido. Se você quer um ensino mais independente, se você quer uma cooperação com uma escola online, pública ou privada, para desenvolver o homeschooling, ou um programa sob supervisão de uma instituição que ofereça esse programa de supervisão para homeschooling. Então, busque o modelo mais adequado para sua família e para sua necessidade. Terceiro, envie a notificação de intenção. Em muitos estados é obrigatório informar o distrito escolar ou o departamento de educação que você vai fazer homeschooling. Então, você precisa mandar uma carta de intenção de optar pelo homeschooling, com um plano de homeschooling e informações básicas do aluno, como nome e data de nascimento. É muito importante seguir essas regulamentações, porque a educação infantil é levada muito a sério nos Estados Unidos.
Em seguida, organize um espaço para estudo e um calendário e rotina de estudos. Não é porque a criança não vai para a escola que ela não vai ter um espaço separado. Então, crie um espaço e crie essa rotina para a criança acostumar que naquele momento é o momento do aprendizado, é o momento da escola, dentro de casa, dentro da rotina de casa. Em seguida, documente o progresso e as avaliações do aluno. Você vai precisar manter registros para cumprir exigências legais e avaliar o progresso acadêmico de seu filho. Então, você vai precisar de um sistema para arquivar provas, projetos, notas e outros materiais que comprovem o avanço do estudo, para não prejudicar o currículo do seu filho. Muitos estados exigem um portfólio ou um relatório anual para acompanhar o desenvolvimento do aluno. Então, novamente, você precisa conhecer a regulamentação, conhecer quais são as exigências para poder cumprir e fazer tudo certinho para não prejudicar seu filho no futuro. Busque grupos de apoio e recursos de homeschooling. Tente se conectar com outras famílias que também fazem homeschooling, com associações e busque atividades para homeschooling. As bibliotecas, os museus, os parques oferecem atividades de homeschooling. A biblioteca oferece material didático, tem grupos de estudo e eventos específicos para homeschooling, eventos de aprendizado, eventos de field trip. Então, tem muita atividade nos Estados Unidos inteiro para crianças que optam pelo modelo, famílias que optam pelo modelo de homeschooling. Busque também recursos online e materiais educacionais. Existem muitas plataformas online e muitos aplicativos, cursos online, ferramentas de organização e controle de notas. Existe muita coisa disponível porque é um modelo muito popular. Você tem a plataforma do Khan Academy, OutSchool e outras plataformas de aprendizado digital que podem complementar o currículo. Busque essas opções e estruture utilizando todos os recursos disponíveis. Em seguida, reveja e ajuste o programa periodicamente. Revise o progresso do seu filho e faça ajustes do currículo e da rotina de acordo com o desenvolvimento dele, né? E tenha também dimensão da responsabilidade da opção pelo modelo de homeschooling. A educação nos Estados Unidos é um assunto muito sério. A educação é obrigatória dos 6 aos 16 anos, então você tem que estar atento para atender todos os aspectos legais, todas as exigências legais, para não ter problema para você e para o seu filho no futuro. É possível usar o homeschooling, como eu falei antes, para crianças com dificuldades de aprendizado e dificuldade de relacionamento. E eu acho que em algumas situações essa é uma boa opção, porque se a criança tem dificuldade de aprendizado e se ela está sofrendo e diminuindo a autoestima dela pelo fato de não conseguir acompanhar, ou se a criança está sofrendo emocionalmente por estar sendo sujeita a bullying na escola, o homeschooling é uma boa opção. Agora eu queria pedir a ajuda de vocês. Me ajuda a escolher o próximo tema do próximo episódio do nosso programa Escola nos Estados Unidos. Então, deixa nos comentários sobre que tema você gostaria que a gente falasse. Se você quer, por exemplo, a gente fale sobre homeschooling num determinado estado específico, ou se você quer saber mais sobre escola charter, ou se você quer saber mais sobre escola magnet, ou, enfim. Me ajudem nos comentários a decidir o tema do próximo episódio para que o conteúdo atenda às expectativas e às necessidades de vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e de nos seguir para mais informação como essa todos os dias.